A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente estava meditando na palavra de Deus aqui. Amém. Vou esperar o pessoal chegar primeiro. Ao vivo aqui no Instagram. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gravando aqui com fone, gente, vai ficar mais fácil. Vou botar o fone pra cá. Não precisar ficar gritando. Amém. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vou sentar pra cá. Eu gosto de sentar no chão, gente. Não sei se vocês têm essa minha mania. Sentar no chão. Bom, repara a bagunça não. Tá tudo arrumadinho, mas sempre tem uma baguncinha à vista, né? Vou pregar uma breve palavra para vocês, onde Deus tocou no meu coração. Amém? Parar de balançar tanto aqui. Primeiramente, gente, eu gostaria de contar um testemunho. Sei que todo mundo tem família, sei que todo mundo aí muitas vezes tem uns conflitos familiares, que é onde que o inimigo mais ataca, né? Que é no ambiente familiar, na igreja, no casamento, né? Então o inimigo ele é bem astuto e muitas vezes ele gosta de usar pessoas que a gente mais ama, porque sabe que é ali que a gente vai ficar mais assim, vamos dizer, feridos, né? Porque quando vem de uma pessoa de fora, que a gente não tem convívio e tudo, a gente nem liga muito, né? Na verdade é essa. A gente nem se importa. Importa um pouco, mas não tanto. Não atinge o nosso ego, o nosso orgulho. Mas quando vem de pessoas que a gente mais ama, assim, a gente fica um pouco... No momento, assim, eu acredito que nós que somos cristãos, na hora a gente fica meio triste, mas depois aquilo logo sai do coração da gente. Correto? Que a gente tem que exercer o dom do perdão. Eu sempre estou pregando a respeito disso, que muitas pessoas sofrem com isso, por guardar mágoa, por guardar coisas ruins no coração. Amém? E vou estar pregando para vocês aqui uma palavra muito conhecida, mas primeiramente eu gostaria de contar. Tem umas roupas aqui atrás, mas não repararam, tá, gente? Eu vim aqui porque Deus mandou, tocou no meu coração, falava, vai lá gravar essa live lá rapidinho para eles lá levar essa palavra. Amém? E eu quero que você saiba, você que está me vendo agora aqui, ou vai ver depois, independente, Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Amém? Independente do momento que eu estou gravando, depois você pode estar assistindo também. E como eu assisto às vezes os meus vídeos antigos, também eles edificam a minha vida, sabia? Porque é o Espírito Santo que me usa, que me capacita, que me usa como instrumento nas mãos do Senhor. Tá bom? E eu estava vendo uma série para complementar, para vocês entenderem o foco do assunto na Netflix, que chama Reunião de Família. Depois vocês acessem a Netflix, quem tem Netflix, quem não tem, pede alguém a senha, fala, me empresta a senha aí, seu e-mail aí para me ver. Eu já fiz muito isso e muitas pessoas já fizeram isso para mim quando eu não tinha condição de pagar a Netflix. É tão baratinho, R$20 por mês. Mas eu já não tinha condições realmente de pagar na internet e nem Netflix. Então, assim, custa nada você emprestar para alguém. Você não vai pagar, mas a pessoa não vai consumir o seu uso ou não, porque é 30 dias liberado, então não tem nada a ver. Você dividir com alguém, tipo, pedir a pessoa pelo menos para avisar o horário que vai estar entrando, porque a minha é de 2 pessoas, no caso, né? Aí paga 32, porque eu uso eu e minha filha. E eu tenho uma amiga que eu divido com ela e ela avisa, Manu, tá entrando, tá? Eu falei, tá. Aí eu não entro. Enfim. Amém, amém, irmão Gerson, glória a Deus, eu sei, eu sinto as suas orações, o irmão Gerson, gente, segue ele lá, tá? Ele sempre tá orando por mim, a Adriana também que tá aqui como Drica, amém, tenho um carinho muito grande pelo Ariano também que tá aqui aqui ao vivo conosco também, amém, o irmão Gerson é um grande homem de Deus, que Deus levantou ele para estar intercedendo por mim. Eu estava tendo muitos ataques espirituais e ele veio para me fortalecer também. Não somente ele, mas vários. Deus tem levantado muitas pessoas, mas ele é um deles que eu tenho um carinho muito grande e tenho uma liberdade maior de estar pedindo oração, porque testifica, né? Quando a pessoa ora para a gente sente. Né? Eu que tenho os olhos espirituais, eu vejo unção, eu vejo os anjos do Senhor e vindo assim
como fogo mesmo dentro do meu lar, em batalha espiritual mesmo. Então ele tá aí junto comigo, né, irmão Gerson? Me ajudando em oração. Enfim, eu tô vendo essa série, gente, que chama Reunião de Família, que chama. É uma série que passa na Netflix e é uma série muito legal, porque são assim, é um casal que tem 4 filhos que moram numa cidade grande. E eles foram morar com os pais, quer dizer, morar com o pai do sacerdote, no caso da casa, né? E os pais dele é pastor, entendeu? A mãe e o pai são pastores. Achei muito interessante. Para quem tem conflito familiar, eu indico muito esse filme. Vou contar só um pouquinho. E as crianças foram criadas assim, na cidade grande e tal. E eu me identifiquei muito porque eu vim da cidade grande para o interior também, morar com meus tios, que é um casal de tios. E eles como se fossem os avós dos meus filhos e como se fossem meus pais, porque eles me ajudaram a me criar quando eu era criança. Eu já morei aqui na minha infância. E assim, me identifiquei muito, porque assim, as mesmas coisas. Ah, você tem que comer legume, você tem que comer fruta. E assim, às vezes intromete, sabe, na educação, mas é porque, como se fosse avô e vó, do mesmo jeito, né? E eu tava assim, gente, meu Deus! Aí eu vi essa série, me deu muita clareza, assim, sabe? Clareou muito a minha mente, assim, a respeito disso. Eu gostei muito, eu até emociono, porque eles são irmãos do meu pai falecido, né? E eu perdi meu pai com 12 anos. E a minha infância foi bem assim, vamos dizer, a gente passou muita necessidade. Quando a gente saiu daqui, enquanto a gente estava aqui, eles estavam ajudando a tudo, em tudo, sempre ajudou. Mas quando meus pais saíram daqui, a gente passou um bocado, sabe? A gente passou necessidade mesmo. Eu tava até falando com meu tio fala muito que a minha filha não cresceu, às vezes, por não comer muitos legumes, muita fruta variada. Que ela tem as coisas que ela gosta, ela come. Às vezes não come chuchu, às vezes não come jiló, não come quiabo, algumas coisas assim. Tem uma preferência. Não porque eu liberei para ela ter preferências, mas é uma adolescente, tá mais difícil de ficar impondo muito as coisas, né? Quando é criança a gente faz comer, mas quando é adolescente é muito difícil. Enfim, eu vou salvar esse vídeo, tá, gente? Pra quem não viu do início, deixa eu até ver a bateria aqui. Deixa eu baixar aqui a luz para não gastar tanta bateria. Enfim, vou até colocar na carregando para não correr o risco de cair e depois eu não conseguir salvar para todo mundo entender o que eu tô falando. Amém? E essa série assim me deu muito esclarecimento, e eu consegui compreender muito daquilo que eu mais precisava entender, sabe? Que é família, né? Como eu morei 13 anos com o meu ex-marido, longe da minha família, sabe? Eu não tive muito, assim, essa coisa de ter pessoas da família, a não ser a família do meu ex, né? E, assim, minha sogra sempre quis cuidar e, às vezes, assim, ela soube da maneira certa de falar, para não se tornar algo invasivo, né? Vamos dizer assim. Mas ela, no início do casamento, ela invadia bastante. Porque a gente chegou a morar com ela, né? E sogra invade mesmo, não adianta. É pai e mãe, porque quer cuidar. Então, assim, se você tem sogro, se você tem sogra, é natural, tá? Que eles intrometem, é natural que eles querem cuidar. Porque eles acham muitas vezes que a forma que eles cuidam é melhor. Porque muitas vezes eles aprenderam, né? Com os erros. E não quer que a gente erra também. Mas é muito difícil a gente fazer isso, né? Não querer que os filhos erram, porque eles vão ter que errar para aprender. Então, assim, o foco dessa live hoje, eu nem sei se eu vou pôr no YouTube, não sei. É família. Contando meu testemunho para vocês verem um pouco assim da família. Igual eu tava falando, eu passei muita necessidade. Tinha dias que não tinha pão, tinha dias que não tinha leite, tinha dias que não tinha carne, tinha dias que não tinha nem feijão. A gente comia arroz. Já cheguei um tempo que a gente comia arroz durante uma semana inteira. Amém? Eu tô contando isso como testemunho, tá, gente? Não tô contando isso pra falar mal de ninguém da minha família, nem dos meus pais. Então, enquanto a gente tava morando aqui, com meus tios, que na época meus avós eram vivos, né? A gente não passava necessidade não, a gente tinha uma alimentação muito saudável, principalmente eu, né? Tive uma alimentação muito saudável até os 6 anos. Depois que a gente foi morar na cidade grande,
Aí complicou bastante. Eu morei lá até esse ano, né? Início desse ano. Depois eu vim. Sempre passava as férias aqui também. Enfim, Deus tocou no meu coração. Vou ler uma palavra para vocês aqui. É uma palavra muito conhecida, que é em 1 Coríntios 13, amém? 4. Amém? Se Deus falou para mim pregar, eu estou pregando. Né? Que a gente tem que obedecer. E a palavra de 1 Coríntios 13, todos conhecem, né? Versículo 4 diz: o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não trata com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, porém folga com a verdade. Tudo encobre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Amém? E tem uma outra palavra também que fala que para a gente tomar cuidado com aqueles que nos lisonjeiam muito com palavras. Né? Não que a gente não deva elogiar as pessoas. Quando por exemplo, eu vejo uma moça bonita e falo: nossa, você arrasou, maravilhosa. Eu sempre estou incentivando as pessoas a estarem bem, tirarem fotos, sabe? Estar bem consigo mesmo. É diferente. Mas existe pessoas que, infelizmente, têm inveja de você, do que você é, e te elogia, né? Isso que a Bíblia fala. Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, você tá linda com esse cabelo. Mas no fundo ela queria estar com esse cabelo. Ela queria ser você. Entende? Isso que a palavra de Deus diz. Não que você não deva elogiar as pessoas. Você deve elogiar as pessoas, sim. Tá? Deve elogiar, deve incentivar, deve dar conselhos, sim, com sabedoria. Né? A palavra de Deus, devemos exortar com amor e sabedoria. Por que Deus mandou eu pregar 1 Coríntios 13 para vocês? Que toda pregação, gente, serve pra gente também, você sabe, né? Quando qualquer pessoa está pregando algo nas lives, seja onde for, seja pastor, seja mais ungido que for, que aparentemente são, eles estão pregando para si, primeiramente, tá bom? Então, quando a pessoa fala muito de um tema, de mais de um tema, é Deus tocando na tecla para aquela pessoa ser curada e liberta. Mesmo elas sendo missionárias, pastores, sejam o que for. Se elas estão pregando aquilo, é para que elas sejam libertas. Amém? Que quando a gente prega algo, a gente prega primeiro para a gente. Amém? E Deus tocou no meu coração de estar pregando para vocês hoje a respeito da família. Eu vou salvar essa live para vocês verem desde o início que eu estou falando. Tá bom? Por quê? Igual eu estou falando dessa série que chama Reunião de Família. Você vai ver lá que, na maioria das vezes, você vai ficar do lado da avó. Porque a avó, a todo tempo, ela tem maturidade suficiente e experiência de vida para ajudar a criar os netos do jeito que, às vezes, ela não deveria ter criado os filhos. De uma forma, às vezes, até diferente. Não precisa nem ser igual. Amém? Porque o método, às vezes, parece ser um pouco, vamos dizer assim, forçado, né? Às vezes até impondo algo para a criança, e a criança às vezes não aceita aquela certa imposição, porque não está acostumada que os pais impõem algo para elas, né? Porque a nossa geração, normalmente, por exemplo, a gente não costuma impor, fala, você vai ter que fazer isso, né? Eu já não faço isso com meus filhos, né? Nossa geração é diferente, eu falo, ó, se você não fizer, você vai ficar de castigo, né? Na minha geração, meus pais não faziam isso com a gente, né? Apesar de que eu não apanhava dos meus pais, eu apanhava dos meus filhos, eu apanhei de todo mundo. Mesmo do meu pai, da minha mãe, eu apanhava muito. Então, assim, a educação que minha mãe deu, ela falava, se você não fazer, você vai apanhar. E eu apanhava. Minha mãe não sabia bater. Minha mãe batia na cara, tacava sapato, sabe, na cabeça da gente. Era uma forma bem abusiva. Então, assim, hoje em dia a gente não educa os filhos assim, dessa forma abusiva, porque a gente acha errado. Né? Mas a Bíblia ensina a respeito disso, que a gente deve educar os filhos com a vara da correção, né? E raramente eu bato, mas se precisar eu dou uns tapas na bunda, né, na perna, onde for. Tapa com a mão, não é pegar um pedaço de ferro, um de chicote ou de um fio, como eu antigamente fazia, né? E assim, o método é bem diferente. Então, assim, às vezes as crianças não respeitam muito dessa forma, porque a gente às vezes não impõe uma autoridade de pai e de mãe
realmente nós deveríamos ser mais prudentes com os nossos filhos. E é isso que a gente precisa aprender. Por isso que é muito bom a gente morar perto de pais, de avós, de tios, né? Tios avós, para nos ajudar a impor. Né? Nem que seja com uma conversa mais firme, né? Para a criança entender quem que manda. Porque normalmente esses jovens de hoje, se você tira o celular, se você pega o celular deles, por exemplo, quando eu pego o celular da minha filha, eu falo assim, tudo que cai no celular dela cai no meu. Eu tenho um aplicativo que faz isso. Depois eu vou ensinar pra vocês. E o e-mail dela tem total acesso. Então, quando ela faz backup no celular dela, cai tudo no e-mail. E eu tenho acesso ao e-mail. Ela tava querendo trocar o e-mail esses dias. Eu falei, você não vai trocar o e-mail. Então, cai tudo pra mim. Tudo que ela vê no Google, tudo que ela vê no celular dela, cai pra mim. Porque tá acessado no e-mail dela. Não tem como ela deslogar. Né? Nenhum celular tem como deslogar do e-mail cadastrado. Enfim. Eu peguei o celular dela para ver as mensagens, né, e tudo com quem ela estava conversando, bloqueei algumas pessoas, porque ela entrou num grupo onde tinha pessoas que eram desconhecidas. E eu fui bloqueando todo mundo, que eu achei que era inconveniente, que ela não conhecia e tal. Aí ela, nossa, mas isso é invasão de privacidade. Eu falei, minha filha, invasão de privacidade, você não tem 18 anos. Seria invasão de privacidade se eu fosse uma estranha mexendo no seu celular. Certo? Aí sim seria uma invasão de privacidade. Se fosse um patrão, de certa forma, alguém assim que não é conhecido seu, sim, seria uma invasão de privacidade. Mas eu sou sua mãe, você é menor de 18 anos, então eu tenho que ter acesso a tudo que você faz, até você ter a consciência plena do que você está fazendo. Quando você fazer 18 anos, né, você vai ter uma consciência melhor do que o que é certo e o que é errado. Aí, se você fazer alguma coisa errada, vamos dizer assim, né, alguma besteira, aí quem vai ser consciente das suas próprias atitudes vai ser você. As consequências serão suas, não minhas, né? Porque eu te ensinei, te eduquei, né? Que a função dos pais é essa, né? Educar os filhos. Enfim, essa live que eu fiz foi para família, gente. Então, eu indico muito vocês estarem vendo essa série, chama Reunião de Família, na Netflix. É muito engraçado, é muito legal. Vocês vão se identificar com vocês que têm filhos, né, vocês que têm família, ou que mora perto, ou que não mora, vocês vão se identificar bastante, né? Então, assim, o que é bom pra mim, eu gosto de passar pra frente. A Bíblia fala que a gente aprende, a gente tem que estar ensinando para as pessoas, né? Então, assim, o que eu aprendo, eu acho muito importante a gente estar divulgando e dividindo a sabedoria com as pessoas, né? Porque o que é bom pra mim pode ser bom pra você também. Então, eu indico bastante essa série chamada Reunião de Famílias. Reunião de Família na Netflix. Amém? Deixa eu ver aqui outra palavra que Deus vai tocar no meu coração para me terminar essa live para vocês. O foco hoje foi a família. Vou salvar a live para quem chegou agora no finalzinho. Tá bom? Olha que legal, eu estava pregando a respeito disso. Para terminar essa live, Deus abriu aqui em Mateus 4:4. Olha que lindo que está escrito. Porém, Jesus respondeu e disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, porém de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra Jesus disse lá no deserto quando ele foi tentado pelo diabo. E ele disse para o diabo, quando o diabo disse assim para ele, você pode comer esse pão, fazer essa pedra virar pão. E Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? Então devemos nos alimentar espiritualmente, tá? Nos alimentar da palavra de Deus que é viva e eficaz, tá bom? E depois o nosso corpo, que é necessário a gente ter uma alimentação sim saudável. Eu sempre preguei isso para vocês, beber bastante água, né? Eu sempre preguei isso. E aí hoje em dia, morando aqui com meus tios, eu vejo de onde que eu tirei isso. É deles, né? E ficou no meu subconsciente. Mesmo eu morando longe, eu sempre pratiquei isso. Né, beber bastante água e ter uma alimentação saudável, para que a gente tem que alimentar o nosso espírito e o nosso corpo. E meu menininho tá derrubando um monte de fruta em cima da cama, para vocês verem que não é mentira. Como é que a criança entende que a gente tá falando? Olha isso aqui. Olha. Esse liquidificador aqui, ele tá quebrado, tá, gente? Não tem como ele cortar, não. Viu como é que menino entende que a gente fala? Tem 2 anos, vai fazer 3, mas já entende. Se a mamãe pegar pra você, já entende que a gente fala. Tô brincando com as frutas, pegou lá na geladeira.
É, já sabe o que eu tô falando aqui. Enfim, a palavra é essa. Espero que tenha ajudado. A palavra de Deus fala que nós devemos suportar uns aos outros. Amém? Isso é muito importante. Nenhum convívio é fácil. Seja com seus filhos, seja com seu esposo, seja com sua esposa, seja com seus familiares, seja na sua igreja, seja com seus pastores, seja com os membros da igreja. Tá bom? Porque é onde que tem obra de Deus, é onde que tem resultados do Senhor, de pessoas unidas, é onde que o inimigo vai mais atacar. Isso eu posso te dizer. Aonde que mais vai dar fruto, onde vai dar fruto mesmo, o inimigo vai atacar. Tá bom? Não que tenha coisas que Deus liberta, que Deus livra, igual no meu caso, né? Deus estava mostrando a todo tempo. Eu falo a respeito do meu casamento, que não era algo, mesmo eu querendo que fosse algo de Deus, Deus estava me livrando. Porque é injusto um justo viver injustamente. Vamos dizer, sendo enganado. Amém? Então Deus ele não permite que o seu seja enganado. Amém? E eu falei certo com Deus. Falei, Deus, não me deixe ser enganado. E Deus abriu meus olhos e me mostrou o que estava acontecendo. Então, se você perdeu algo na sua vida, seja uma esposa, um marido, algum amigo, alguém assim que não seja ligado certamente com você. Porque assim, pai, mãe, filho, irmão, tio, avô, é para sempre. Tá? Isso aí não tem como Deus tirar. Isso Deus te deu de presente. Agora, quando é amigo, quando é esposa, marido, que esteja te passando para trás, e Deus está vendo a sua posição leal e justo de ser, Ele não vai deixar você ser enganada. Não vai deixar você ser enganado. Ele vai tirar. Vai tirar mesmo que doa em você. Deus vai tirar. Ele não vai deixar você ser enganado, não vai deixar você ser enganada. Porque você serve ao Deus Altíssimo. E todo bem coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Isso é fato. Não tem como sair disso. Amém? Não tem como negar isto. Isso vem de Deus. Então, se tem algo que está te atrapalhando, uma amizade que esteja te invejando, alguém que esteja maquinando contra você, é certo que Deus ele vai tirar. Ele vai afastar. Tá bom? Porque Deus é fiel. Independente da hipocrisia humana de dizer que mas casamento é algo abençoado. Sim, casamento é algo abençoado. E nós sabemos disso. É uma carne da carne. Mas quando um não está andando conforme Deus quer, infelizmente Deus vai tirar. Lutar, temos que lutar. Eu lutei e jejuei 13 anos para o meu casamento. Consegui casar no civil com muito jejum e oração. E no dia do meu casamento no civil, ele conseguiu flertar com a filha do pastor ainda. E eu mesmo assim, perdoando, relevando. Ele é mundano, ele não vai ser fiel, pensando assim, ele é mundano, ele não vai ter minha cabeça. Ele é mundano, ele é cego, ele não vai conseguir compreender fidelidade. Só que chegou um ponto que Deus falou assim, basta, chega, não dá. Eu não vou deixar ninguém fazer a minha filha de otário, a minha filha de besta. E Deus não deixa os seus filhos serem feitos de otários. Não deixa. Amém? Quando você segue a risca que Deus quer. Quando você faz direitinho o que Deus fala. Como eu fui submissa, como eu fui obediente, como eu fui fiel a todo o tempo. Todo o tempo. Fiz direitinho. Em nenhum momento quis vingar, em nenhum momento eu quis fazer nada de errado. Todo o tempo eu fiz certinho, porque eu tinha aquele sonho que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus chamou ele, tá? Mesmo ele sendo mundano, Deus chamou. Ele foi batizado, ele batizou, passou pelas águas. E Deus falou com ele. Deus usou a boca dele para me confessar isso. Ele confessou para mim. Ele falou, olha, Deus quer que eu seja um pastor. Deus quer que eu ande com você. Mas eu não quero. Eu quero ter banda. Eu quero viver do mundo. Eu quero fazer minhas coisas. Quero beber. Entendeu? Eu quero usufruir das coisas do mundo. Eu gosto das músicas mundanas. Eu gosto das coisas mundanas. Eu uso a boca dele para falar. Também não estou expondo a imagem dele aqui, não. Tá bom? Estou falando o certo. Né? Que aconteceu coisas bem piores. E eu não estou aqui falando dele. Eu estou falando que Deus não deixou eu ser enganada. Sem expor a imagem dele. Eu estou falando aqui que Deus não deixou eu ser enganada.
tá bom? E Deus não vai deixar você ser enganada, não vai deixar você ser enganado. Então lembre-se, quando você sentir aquela dor da perda, fala, nossa, aquela amizade, aquela pessoa, sei lá, ex-mulher, ex-marido, por que ele me traiu, por que ela fez isso, porque ela escolheu viver longe, viver de outra forma. Amém? Porque quando a pessoa tem certeza do que ela quer, ela não fica em dúvida. Amém? Ela te dá aquela certeza que ela não quer. E se dois não andam juntos, não tem como. Amém? Não tem como, não tem como. A Bíblia fala que o crente, marido crente, ora para a esposa descrente. E a mulher crente, ora para o marido descrente. Mas se você for ler um pouco a mais nesse mesmo capítulo da Bíblia, que é em Coríntios também, depois eu vou olhar para vocês, vou fazer um vídeo a respeito disso, fala que Deus, ele permite, Deus não gosta do divórcio, Deus ele abomina, mas ele permite em certas situações, porque Deus é justo, Deus não vai deixar os seus ficar sofrendo. Amém? Então tem certas situações, né, na Bíblia que fala a respeito disso, e depois eu vou pregar a respeito disso, que é a respeito da traição, que é a respeito da agressão física ou verbal, enfim, Deus não permite que fiquem juntos duas pessoas em guerra, né? Não que a gente estava em guerra, mas espiritualmente estávamos, né? E, vamos dizer assim, conscientemente nós estávamos em um conflito que não batia, era tipo como se fosse luz e trevas. Não que eu tô falando que ele tá vivendo nas trevas porque ele escolheu o mundo, tá, gente? Mas era bem diferente. Não tem como conviver com uma pessoa bem diferente do que você. Pelos seus conceitos, pelos seus princípios, pelas suas ideias. Como que você vai conversar com uma pessoa que não quer te ouvir? Né? É muito complicado você conviver. Eu não falo de tios, não estou falando. O vídeo eu ouvi falar de tios, de avós, de pais, de irmãos, de filhos. Esse vídeo é para isso. Amém? Mas incluindo família, esposa, marido, cunhado, sogra, sogro, é família também, tá? É família. Eu acho que sogro e sogra é mais família do que o próprio marido, muitas vezes, porque mesmo que você separa, o sogro e a sogra sempre vai ser seu sogro, sua sogra. Mesmo que seja ex-sogro, ex-sogra. Vai ser sempre os avós dos seus filhos, né? Então, assim, sempre vai ser família. Até seu ex vai ser sua família do mesmo jeito, né? Por mais que você não tenha um vínculo mais, né? O vínculo que você tinha antes, mas você tem outro vínculo. Você passa a ver o seu ex-marido como irmão. Eu, pelo menos assim, eu vejo meu ex-marido como irmão. Não vejo ele mais como marido. Eu não tenho atração física nenhuma por ele mais. Eu vejo ele como um irmão, uma pessoa da minha família. É o pai dos meus filhos, no caso. Mas é da minha família. Eu sinto que é da minha família. Amém? Então, assim, você tem que passar a ver as coisas com mais clareza espiritual para você ter discernimento do que você vai fazer, do que você vai agir, do que você vai sentir. Amém? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser mais racionais e menos emocional. Porque a emoção, o coração é enganoso. A emoção nos leva a fazer coisas que não agradam a Deus, mas agradam a nossa carne. E a razão não. Se você age pela razão, pelo raciocínio, você agrada o seu espírito, você agrada as coisas de Deus. Não estou dizendo para você ser uma pessoa fria, calculista. Não. Estou dizendo para você ser uma pessoa racional. Uma pessoa, vamos dizer assim, equilibrada emocionalmente. Porque quando você age com a razão, né, você consegue dominar. Que são os frutos do Espírito Santo. Né? Longanimidade, amor, perdão, domínio próprio. Então, quando você tem o domínio próprio de si mesmo, né, que você consegue e constitui o domínio próprio através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, amém, de louvores, né, de ouvir pregações de pessoas sábias realmente, que é a pessoa que eu mais admiro e ouço, que é o pastor Antônio Júnior e o pastor Paulo Júnior. São os dois. Eu vejo muitos dos vídeos e eu sei que são pessoas íntegras, sábias e conhecedoras da palavra de Deus, sem hipocrisia. Agora tem outros, vários aí que a gente ouve também, né? Que tem pessoas que gostam de dar uma mensagem de consolo e tudo, mas é diferente de pregação. Né? Eu gosto de ouvir pregação da palavra de Deus, eu gosto de ouvir a palavra, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará.
Então eu prefiro ouvir o conhecimento do que ouvir consolo. Quem me consola é o Espírito Santo, eu sempre falo isso. Mas Deus usa essas pessoas também para consolar, porque muitas pessoas precisam desse consolo porque não tem força para buscar Deus, não tem força para orar mais, porque estão desiludidas consigo mesmas. Não vou dizer nem com Deus, porque não tem como se desiludir com Deus. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Então, a pessoa está tão cheia de pecado, às vezes não é pecado de adultério, às vezes não é nem um pecado de cobiça, mas é um pecado de não liberar perdão, é um pecado da ira, um pecado da gula, né? Tem vários pecados, né, gente? Às vezes a pessoa está tão cheia de coisas carnais que não consegue chegar até a Deus, né? Infelizmente isso já aconteceu comigo, né? E quando a gente erra, porque todo mundo erra, é natural do homem errar, mas a Bíblia fala que a gente tem que vigiar sem cessar, vigiar e orar, né? Orar sem cessar. Se você desconecta de Deus, a carne vai começar a ser alimentada pelo seu próprio eu, pelo seu próprio desejo carnal. Então, quando você alimenta o seu espírito, a carne já não manda mais, né? A carne não milita mais em ti. A Bíblia fala, né, que é uma briga, né, uma guerra da carne contra o espírito contra a carne, né, que é o nosso corpo, os desejos carnais. Então a gente tem que lutar. A gente tem que entrar nessa guerra junto com o Espírito Santo e lutar contra os desejos da carne, tá bom? Deus, ele não vai te punir nem te condenar por nada que você faz com fraqueza, tá bom? Mas ele vai lutar para que você tenha o direito da salvação, para que você seja liberto, para que você seja curada em nome de Jesus, tá? Deus, ele não é injusto. Deus não é uma pessoa, vamos dizer assim, porque Deus é Deus, mas Deus é homem. Também ele sente, ele vê, ele fica bravo, amém? Mas ele é infinitamente justo, infinitamente poderoso e nossa sabedoria dele é suprema ao nosso conhecimento e entendimento humano. Então a gente nunca pode falar assim, nós nunca, porque mineiro fala muito a gente, né? Nós fala muito a gente, o ai, trem, então vocês não ligam não. Nem eu de português não. Apesar de que eu não fui estudada, né? Eu vou estudar agora depois de véia, né? Mas eu sempre leio livros, eu sempre estou me informando, tá? Minha carteira de trabalho é cheia de experiência, viu, gente? Eu não sou vagabunda, gosto de trabalhar. Então, estou trabalhando no momento por causa da pandemia. E porque meu bebezinho agora que vai pra escola, tá? Mas quem conhece meus vídeos antigos, via que às vezes eu estava gravando vídeo antes de trabalhar, antes de ir pra escola, pro supletivo, eu estava gravando vídeo. E eu vou voltar a fazer o supletivo, vou voltar a trabalhar em nome de Jesus. A minha vida vai voltar ao normal. Amém? De todos nós, né? Que isso é só uma fase, né? É o momento de Deus, é o momento da gente estar na caverna, amém? É o momento da gente reunir, ficar perto de quem está perto da gente, na casa da gente, na família da gente. É o momento da gente conversar com os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos filhos. É o momento da gente estar presente na vida daquelas pessoas que muitas vezes você não deu nada para elas, mas são pessoas passageiras, são pessoas que futuramente não vai estar aqui mais. E são pessoas que você pode aprender com elas. Pessoas que vão acrescentar na sua vida, que é a sua família. Amém? E a palavra de Deus fala que a primeira pregação, o primeiro evangelismo nosso é na nossa casa, com os nossos filhos, nossos parentes, nossa família. E para mim, tio, avó é família, sim. Amém? Parente para mim é cunhado, sogra, primo, que é mais distante. Mas até primo mesmo eu considero como família, né? São familiares. Enfim, depende de cada pessoa, no ponto de vista. Para mim, primo é igual irmão. Sobrinho, para mim, é como filho. Eu tenho um amor muito grande pelos meus sobrinhos, um amor muito grande pelos meus primos. Meus primos eu considero como irmão para mim. Parte de mim mesma, respeito, lealdade. É como se fosse assim, a gente que pratica a palavra de Deus, nós que somos escolhidos do Senhor, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas nós que somos escolhidos de Deus, a gente tem uma visão diferente do mundo, né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, realmente. Então, assim, às vezes eu penso, nossa, mas eu penso diferente de todo mundo, sabe? Vem cá, deixa eu mostrar para vocês a vista aqui de casa. Pera aí. Ai, soltou o carregador. Deixa eu carregar. Olha que linda, gente. Vou compartilhar para vocês. A vista da minha janela. Hoje é um dia ensolarado. Olha que linda. Aqui é minhas plantinhas. Minhas plantinhas lindas.
também. Isso aqui é um pão integral que passou da validade, eu jogo aqui pros passarinhos. Os passarinhos vêm aqui. Aqui tem tucano, porque se vocês podem ver lá no fundo, lá, ó, não sei se vocês conseguem ver. Tem uma, como posso dizer, não é floresta não, gente. Um negócio ambiental, que eles conservam a floresta lá. Então, às vezes aparece mico aqui na janela, aparece tucano aqui na janela. Até um pavão outro dia posou aqui na janela. Tem maritacas do tamanho daquelas cocotas. Já viu cocota grandona? Então, a maritaca onde que eu morava, na cidade grande, era menorzinha. As maritacas aqui são enormes, parece uma cocota, parece um papagaio mesmo, de tão grande. E elas fazem ninhos, porque na parte de cima aqui da casa moram meus tios. Então, elas fazem ninhos no telhado, que é aqueles telhados de... aqueles telhados laranja, esqueci de que é. Enfim, elas fazem ninho. Então, assim, tem muito passarinho, muito. Tem um passarinho azul e um passarinho amarelo que eu nunca tinha visto na minha vida. E aqui tem esse passarinho maravilhoso. E ontem, na hora que eu fui abrir a janela aqui do quarto, adivinha? Pousou um beija-flor na minha mão. Só que eu fiquei com medo do bico dele. Dizem que o bico não morde, não fura, né? Não morde, é bico, não tem como. Mas dizem que o bico dele é mole, né? Mas eu fiquei com medo. Ele pousou na minha mão assim. Foi de Deus, eu fiquei muito emocionada na hora. Porque Deus conversa comigo assim. Gente, meu telefone toda hora tá ligando. Ele pousou na minha mão. Na hora que pousou na minha mão, eu falei, nossa, eu assustei e tirei a mão. Na hora que eu assustei e tirei a mão, ele assustou também e voou. Mas isso nunca tinha acontecido. Só aqui mesmo, pra acontecer umas coisas, uns trem doidos assim. E aqui é sempre frio, hoje tá calorzinho. Hoje dá pra usar uma blusa de manga, mas... que deve estar hoje uns 18 graus, uns 19 graus. Temperatura quente aqui é essa. Mas normalmente faz 10, 8, 5. É bem gostoso, eu gosto de tempo assim, friozinho. Amém? Então, gente, é isso. Vou fazer essa live de hoje pra vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida. Sou uma pessoa muito reservada, não sou de divulgar muito da minha vida, mas aos pouquinhos eu divulgo assim mais ou menos. Mas não é seguro. Falo para todos que têm redes sociais, todos que têm vida social, que gostam de pregar a palavra de Deus, gostam de divulgar a palavra de Deus, não se exponham tanto. Não se exponham tanto. Contar testemunho é bênção, mas saiba contar testemunho também. Não divulga muito a sua vida, não. Sabe? Não exponha muito a sua vida, não. Porque é perigoso. Eu nunca divulguei, nunca fiz isso, porque eu acho que é uma exposição muito perigosa. Porque existem pessoas ruins. Sim, no meio de tanta gente boa que está aqui assistindo a palavra de Deus, querendo buscar de Deus, existem pessoas ruins, tá? Existem pessoas ruins em todo lugar, existe gente ruim. Então toma cuidado, não exponha onde vocês moram, cidade, bairro, rua, não exponha. Vocês podem falar que mora no estado, né? Que até a pessoa te achar, vai demorar muito. Mas não exponha a cidade onde você mora, não. Nem bairro, é muito perigoso. Tá bom? Terminando aqui para vocês, Lucas 14, 11, diz assim: porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Olha que bênção. Então, sempre sejam humildes para ouvir os mais velhos, porque esse vídeo é para falar da família. Sempre ouça os mais velhos, tá bom? Sempre seja pronto para ouvir. A Bíblia fala a respeito disso, que a gente tem que ouvir as pessoas mais velhas, ouvir conselhos das pessoas mais velhas. A Bíblia fala que as jovens da igreja têm que ouvir as mulheres mais velhas da igreja, né? E os mais novos, ouvir os homens mais velhos, considerar os homens mais velhos da igreja como um pai, né? E as mulheres mais velhas como mães, isso serve para os homens e para as mulheres. As outras da mesma idade, considerar irmãs e irmãos de sangue, como se fossem irmãos de sangue. Isso chama respeito, tá bom? Então, quem tem um princípio bíblico, quem é criado no princípio bíblico, consegue viver numa sociedade em paz, com respeito, considerando uns aos outros superiores a si mesmos,
considerando uns aos outros superiores a si mesmos, sabendo ouvir, estando prontos para ouvir, tardios para falar, tendo domínio próprio, sendo conscientes, pessoas equilibradas, porque tem a doutrina bíblica, amém? Tem o conhecimento bíblico para poder estar vivendo numa sociedade melhor, amém? Então eu estou falando de família. Esse vídeo eu vim falar de família. Eu tinha aberto aqui em 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais. Mas aqui em Coríntios também fala a respeito disso. Eu tenho um vídeo disso aqui no canal, no YouTube. Lá no YouTube. Se inscreva lá, gente. Missionária Emanuele da Palavra de Deus. Lá no YouTube. Na bio aqui do Instagram, você vai entrar no meu perfil do Instagram, tem um linkzinho do YouTube. Lá tá o meu canal no YouTube. Se inscrevam lá, ative o sininho de notificações para vocês receberem todos os vídeos. Eu tenho esse canal no YouTube desde 2014. Então tem vídeos meus antigos, Deus me usando tremendamente para falar de todos os assuntos. Eu tenho mais de 500 vídeos lá. Então tem várias variedades. E nas playlists tem os estudos de provérbios, tem todas as minhas visões que eu tive para vocês conhecerem melhor das minhas experiências espirituais. Aqui em não sei se é 1ª ou 2ª Coríntios que fala acerca disso, de respeitar os mais velhos na igreja, enfim, as pessoas, né, considerando uns aos outros como os da própria família. Então a Bíblia nos ensina a todo tempo respeito, lealdade, fidelidade, honra, sempre honrar uns aos outros, gente. Honrar os mais velhos, honrar o pai e a mãe, honrar os tios, avós, também honrar até os filhos. A Bíblia nos ensina a todo tempo a honrar, honra quem está à sua volta. Aí fala, mas eu não posso honrar fulano porque eu não vou com a cara. Gente, sempre honra, tá bom? Mesmo que a pessoa não goste de você, mesmo que você não vai com a cara da pessoa, honre ela. Sempre honra. A honra gera frutos. E se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai plantar e colher, semear e frutificar daquilo que você plantou. Então sempre semeie coisas boas. Sempre. Se você quer coisas boas para a sua vida, semeie coisas boas. Amém? Se você não quer que falte na sua casa, nunca fica devendo às pessoas, sempre paga. Tem isso também, tá? Na palavra de Deus. Nunca fica devendo ninguém. Mas se alguém tá te devendo e a pessoa não consegue te pagar, não cobre. Cobre uma vez, 2 no máximo. Se a pessoa não conseguir te pagar, ore para Deus prosperar a vida dela para ela te pagar. Mas nunca fique com isso. Ah, é meu devedor. Perdoe. Libera a pessoa. Você liberando ela, ela vai conseguir te pagar. Amém? Porque a pessoa pode às vezes perder até a salvação por isso. Por falta disso. Do seu perdão. Então é necessário que você perdoe. O perdão é bom para você. O perdão não é só bom para as pessoas que estão à sua volta. O perdão é bom para você. Bom, amém? Para você ser curado, para você ser liberto, para você ser salvo. Porque a salvação depende do seu perdão. A Bíblia fala que se você não perdoar aqueles que te ofendem, você também não vai ser perdoado por Deus. Isso significa condenação. Tá? Então assim, é muito importante você estar perdoando. Sempre perdoando. Jesus falou, perdoai 70 vezes 7. Você pode ter uma indignação de algo que aconteceu, você poder desabafar e, explicar isso para alguém de sua família. Que, assim, a pessoa não é santo porque fez isso e aquilo e tal. Mas o perdão é algo supremo. Entende? Porque o perdão é algo seu com Deus e com a pessoa. É de você, mesmo que a pessoa te ofende, mesmo que a pessoa te alfineta, você conseguir chegar naquela pessoa e abraçar ela. Sabe? Você abraçar e falar, oi, quanto tempo, mesmo que não seja do seu sangue e da sua família. Porque o vídeo que eu tô fazendo aqui, essa live, é para falar da família. Tá? Porque a família é o lugar que é mais atacado. O casamento, a família e a igreja, os 3, que é o mais atacado. As pessoas deixam de ir na igreja por causa disso e de aquilo. As pessoas separam por causa disso e de aquilo. As pessoas param de ir na casa dos pais, dos sogros, dos tios por causa disso e de aquilo.
Entende? Porque é atacado, gente. É atacado, o tempo inteiro é atacado. Não tem como. As pessoas às vezes não percebem que estão sendo usadas pelo inimigo. Às vezes as pessoas não sentem que estão sendo cheias de seta na cabeça. Elas não percebem. Principalmente se elas não forem cristãs. Principalmente se elas não tiverem uma busca constante de Deus. Uma santidade, sabe? Não está buscando os frutos do Espírito Santo. Ela vai ser atacada. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela é atacada. É pastor e está sendo atacado, porque a retaliação na vida de pastores, gente, missionários, é muito grande. A pessoa não pode fazer o que ela quer mais, ela não pode viver do jeito que ela quiser viver mais, não tem como. Também, às vezes ela está com uma boa vontade, já aconteceu aqui de eu ver o pastor Gustavo, por exemplo, falando que ele foi, não sei, né, a gente não pode julgar, quem está vendo é ele e Deus. Mas eu não acredito que ele fez, assim, de maldade dele ir numa festa que tá tocando funk e filmaram ele. Ele é tipo uma exposição em público, porque ele expõe a vida dele em público, porque ele é famoso, né? Ele conseguiu conseguir essa fama, né? Então, assim, somos visados, não é só ele que é visado, não, gente. Eu também sou visada, muito visada. Você acha que eu não sou? Você é muito visado. Porque a Bíblia fala que quando nós somos justos, a Bíblia considera os justos são os cristãos, os amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus, a gente pratica a justiça de Deus, então nós somos considerados justos. Os justos é visto por todos, mas o ímpio sai sem que ninguém perceba. Está escrito em Provérbios isso, se eu não me engano. Então, o justo é analisado a todo tempo. Sabe por quê? Nós temos a salvação garantida. O inimigo quer acusar, o inimigo quer alfinetar, o inimigo tem fúria sobre a nossa vida, porque a gente tem a salvação garantida. Então o ímpio não, o ímpio pode pecar, o ímpio pode sair pelado na rua, o ímpio pode fazer o que ele quiser. O máximo que as pessoas vão falar, nossa, coitado, misericórdia, né? Vai falar assim, mas ele sofreu tanto, né, tadinho, por isso que ele é assim, rebelde e tal, e nem justifica ainda pelos erros dele, mas o justo não. O justo não pode fazer nada de errado. O justo um pouquinho que a gente faz de errado, o inimigo cai de cima, porque assim, a única coisa que ele tem para acusar é às vezes uma coisa mínima que você fez. Às vezes até de boa vontade, no caso dele, né? Foi lá evangelizar, né? As pessoas que estavam lá pregar a palavra de Deus, porque gente, se a gente não for ir as ovelhas perdidas, se nós não formos a estes lugares pregar, quem que vai? Quem que vai? Que pastor que vai lá no meio do fancadão pregar o evangelho? Se nós não formos. Se a gente não ama mesmo as ovelhas perdidas, se a gente não ama almas, se a gente não tem esse anseio por ganhar almas para Jesus, se a gente não for no meio dos drogados, das prostitutas, dos funkeiros, dos drogados, dos mendigos, dos bêbados, se a gente não for, se nós não formos até eles, se nós não formos até eles, e quem irá? Quem irá? Se a gente não prega a palavra de Deus, quem vai pregar? Pregar algo decorado é muito fácil. Pregar algo ensaiado é muito fácil. Pregar palavras ensaiadas é muito fácil. Estudar um jeito, um método correto de ser pregado, como a teologia ensina, é muito fácil. Não é difícil. Todo mundo tem capacidade de aprender, de entender e de absorver o conhecimento. Mas exercer o amor, exercer, né, aquilo que Jesus disse, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, imitar Jesus, gente, não é fácil não. A porta é estreita mesmo, tá? A porta é estreita, não é fácil você chegar e fazer tudo que faz. Quantas vezes eu levantei no ônibus para pregar o evangelho e levantou alguém para tipo, tentar me humilhar ou tentar fazer eu parar de falar? Eu tenho vídeos aqui no YouTube comprovando isso. Só entra no meu canal lá no YouTube que você vai ver. Tô falando no Instagram aqui, mas no YouTube tem. Tem vídeos, só você procurar lá. Na playlist de evangelismo. Você vai achar. Tem um vídeo meu lá que eu levantei para pregar e um moço... Não que eu tenha nada contra homossexuais, porque eu tenho amigos e amigas homossexuais e eu prego a verdade para eles, eles conhecem a verdade. E a maioria deles estão jejuando e lutando para ser libertos. Amém?
Porque eu prego com amor, gente. Eu não prego assim, se você é homossexual, você vai pro inferno. Não falo. Falo assim, olha, se você puder estar lendo 1 Romanos, capítulo 1, versículo 25 adiante, você vai entender o que Deus quer dizer. E prego também tudo que Jesus disse. Vinde a mim como estás, e eu vos libertarei. Vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e suave. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Falo, com Jesus é tudo. Aí a pessoa pensa e fala, eu sou homossexual, eu estou no pecado, não posso batizar. Quem disse? Quem disse que não pode batizar quem é homossexual? Quem disse que não pode? Pode sim. É através do batismo que ele vai ter mais força ainda para ser liberto. Mais força ainda para se libertar. Amém? Porque Jesus diz, vinde a mim como estás. Porque se a pessoa prega algo torto, que Jesus não ensinou, acontece muito isso nas igrejas, realmente as pessoas não vão ser batizadas. As pessoas não vão se converter. Amém? Não vão, por quê? Não conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, gente. E lembre-se, você que é cristão, você vai ser apedrejado. Porque a árvore que dá fruto é apedrejada, não adianta. Pessoas vão vir te cobrar, mas não sei o que, não sei o que. Muitas vezes você não está conseguindo dar atenção para todos os seus seguidores, acontece. Aí a pessoa vai falar, vou parar de seguir fulano então. Vou parar de conversar com fulano então, porque a pessoa não está nem dando ideia para mim. Me ignora literalmente. Sabe? Acontece. Acontece, mamãe vai te dar atenção, tá, filho? Acontece. Então você vai ser perseguido, você vai ser apedrejado, sim, sem motivo, sem causa, circunstância nenhuma. Nenhuma, você pode ter certeza disso. Vai ser. Não espera que não vai ser, porque vai ser apedrejada, vai ser perseguida, vai ser caluniada, vai ser difamada, às vezes por coisas que você nem fez ou coisas que você fez lá no passado. A pessoa às vezes foi liberta, curada, hoje em dia é missionária, é pastor, mas lá no ele um dia foi drogado, um dia ele foi adúltero, um dia ele foi bêbado, um dia foi homossexual. Lá, agora tá no funk? Voltou atrás. Lá tá sendo contaminado, coitado, tá lá no funk lá, ó. Nem sabe o que tá fazendo, às vezes tá lá pregando a palavra de Deus, nem tá com a Bíblia, mas tá pregando. E rindo, conversando, aí a pessoa tira foto, filma, fala lá, tal pastor lá, igual aconteceu com o pastor Gustavo, coitado. Ou outros, né? Fala lá, tá vendo? Falei. Às vezes tá na família. Aí tá no churrasco na família, a família não é convertida, tá todo mundo bebendo, que acontece igual acontece na minha família. Né, meu irmão bebendo e tal. Aí eu mando um vídeo do meu irmão bebendo e tal. Fala lá, tá vendo? Tá bebendo também, só porque eu tava rindo junto com ele. Né? Eu tava festejando junto. Ou fala que a gente tá sentando na mesa do escarnecedor só porque a gente tá junto com a família da gente rindo e brincando. Então, assim, pode esperar, pode sentar, esperar, que vai ser, é normal, é natural. Não fica triste por causa disso, gente. A gente fica, logicamente, né? A gente fica, nossa, meu Deus, como que o ser humano é hipócrita. Como que o ser humano é ruim, Jesus. Como gostam de julgar uns aos outros. A gente pensa, né? A gente fica assim, bravo. Na hora a gente fica, nossa, no veneno. Mas guardai a ira e deixar a justiça com Deus. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus, gente. A Bíblia fala que a correção, tem um versículo que fala assim, a correção de Deus obra a salvação. Mas a tristeza do homem, tristeza do mundo, não é do homem não, do mundo gera morte. Olha pra você ver. A correção de Deus gera salvação, mas a tristeza do mundo gera morte. Então o que você prefere? Aquela pessoa que te caluniou, que te fez mal, você prefere que ela vá para o inferno, pela tristeza que ela vai seguir o mundo, ou você prefere que Deus corrige ela e salva ela, que ela seja liberta, que ela seja curada, que um dia ela venha chegar para você te pedir perdão e virar sua amiga, seu amigo? O que você prefere? Eu prefiro que ela se converta. Então eu prefiro guardar a ira dessa justiça com Deus, porque a justiça de Deus é boa e agradável. Amém? Tem gente que fala assim, mas Deus vai matar, Deus vai fazer... Deus não vai fazer isso não, gente. Não vai não. Ao menos que a pessoa decida seguir Satanás. Ao menos que a pessoa seja muito ruim, a
pessoa seja mal mesmo, Deus vê que aquela pessoa é mal, que a única pessoa que pode julgar é Deus, não é a gente, e Deus ceifar aquela vida para te livrar de um mal, porque Deus, ele livra os seus. Deus, ele ceifa a pessoa ruim, que vai te fazer mal. E eu já vi quantos bandidos que já morreu foi tentar assaltar pastores e missionários de Deus, de verdade, que são ungidos. Porque existem poucos, mas existem pessoas usadas por Deus. Na verdade, pessoas usadas por Deus tem muito. Tem muito, porque Deus usa até uma pedra. Deus usa, às vezes, até por misericórdia. Mas usa. Às vezes a pessoa está aí por fama, por dinheiro, e Deus está ali usando, a pessoa fala, nossa, Deus me usou. Eu nem queria, mas Deus me usou. Eu nem sabia, mas Deus me usou. Às vezes a pessoa não está nem com vontade de gravar vídeo para ajudar as pessoas. Amém? Mas a maioria tá. A maioria que grava vídeo, perde seu tempo falando da palavra de Deus, ela tá com vontade de ganhar umas para Jesus, sim. Tá com vontade de amar, de cuidar, de curar, de ser liberto, de ser usado pelo Senhor. Por mais que erre, por mais que muitas vezes aparentemente é vaidoso, é vaidosa. Amém? Mas Deus está usando. Amém? Porque quando a gente está bem consigo mesmo, gente, a gente fica vaidoso. O ser humano é assim, não tem como a gente falar, vaidoso e tal. Não, gente, quando a gente está bem consigo mesmo, a gente fica vaidoso. Fica. A gente se acha lindo, linda, maravilhoso. A gente está bem consigo mesmo. A gente tá... O certo é esse, a gente está bem consigo mesmo e olhar para o espelho, olhar para a sua própria imagem e dizer, nossa, glória a Deus, Jesus. Obrigado por me fazer assim. Agora, quando a pessoa começar a se achar defeito em si mesma, falar, nossa, olha esse nariz, olha esse olho, essa boca, esse dente, olha esse dedo, olha esse braço, olha esse cabelo, olha a sobrancelha, não sei. Enfim, quando a pessoa começa a olhar defeito demais em si mesma, é porque ela não se ama. E você tem que se amar. Não se vangloriar, não se exaltar. É diferente. É se amar. Fala, obrigado por tudo, Deus. Obrigado por enxergar, obrigado por ouvir, obrigado por falar, obrigado por andar, obrigado por ter saúde, obrigado por ter família, obrigado por ter uma casa, obrigado por ter uma cama, um teto para dormir. Amém? Obrigado por tudo. Obrigado por prover na minha vida, obrigado pelo emprego. A gente tem que agradecer a todo tempo. A Bíblia fala que nós devemos ser gratos a todo tempo e não ser como o povo lá do deserto que ficou murmurando e perdeu a chance de ver a terra prometida assim. Os primogênitos não viram a terra prometida porque murmuraram. Amém? Irmã, estou me afastado, sinto uma vergonha em voltar e uma culpa porque já errei tantas vezes. E volto, como fazer? Como assim? Ô irmão Ed, você tem vergonha de ter afastado de Deus ou afastado da igreja? Porque assim, a Bíblia fala, igual eu estou pregando para você aqui, Jesus disse, vinde a mim como estás e eu vos libertarei. Você não deve satisfação para ninguém. Você não deve satisfação para o seu pastor ou para as pessoas da igreja, você deve satisfação para Deus. Correto? Logicamente que você tem que ser submisso aos seus pastores, sim. Porque é uma ordenança bíblica, é uma ordenança de Deus, você é submisso à hierarquia da terra, tá? Porque tá ligado na terra, tá ligado no céu. Nós devemos ser submissos à nossa hierarquia, né? Tem a hierarquia familiar, que é os pais, os avós, os tios, os irmãos mais velhos, que são os primogênitos, né? Nós temos essa hierarquia de ter a submissão a eles, sim. Isso gera bênção, gente. Nossa obediência gera muita bênção, quebra a maldição na vida da gente. Então muita gente é tupetudo, né? Não aceita ouvir nada de ninguém. Até dos mais novos, às vezes é bom a gente ouvir. E tem aquela hierarquia da igreja, que é os pastores, os missionários, os bispos, todos são acima, né? Não que eles são melhores e superiores que nós, mas nós devemos ter submissão a eles. Tá? E respeito e honra. Não babar ovo de pastor igual de chefe também não. A gente pode agradar a todos igualmente, sem exceção de pessoas. Afastado de Deus, voltei à velha prática, mas sinto vergonha em voltar aos caminhos de Deus. Não precisa ter vergonha, ô irmão Ed. Não precisa ter vergonha, sabe por quê? Vou te falar uma coisa. Eu tenho 30 segundos, 25, 24. Gente, a live tá acabando, vou ter que iniciar outra. Mas você fica ligado aí e entra na outra, tá? Irmã Ed, principalmente. Não precisa ter vergonha, tá? Porque
Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Entra na outra live, que essa aqui vai terminar, gente. Falta 6, 5, 4, 3. Vou começar outra live. Entra aí que eu vou iniciar outra, tá?